pessoal. Boa noite. Não esqueçam, façam sua inscrição no canal e deixem seu joinha. E ativem o sininho para as próximas notificações dos nossos eventos, tá? Então, agora nós vamos falar um pouquinho da convidada de hoje, a Cimeia Goulart, professora, idealizadora da página Registros de uma Professora, colecionadora de memórias, criadora de coisas, admiradora das miudezas, da simplicidade, da música e da natureza. Com vocês, Cimeia Goulart. Olá, boa noite, pessoal. Deixa eu me organizar aqui. Tudo bem com vocês? Eu já agradeço as gurias da página Caminhos Artísticos Pedagógicos pelo convite muito especial que me fizeram para conversar com vocês um pouquinho sobre avaliação, sobre aprendizagens da vida cotidiana e também, sobre o nosso projeto do Elas e o Chão. Não sei se vocês conhecem, digam aí se já conhecem o projeto, que virou livro. Então, vim aqui mostrar para vocês hoje o livro do Elas e o Chão, que foi lançado neste ano. Um livro muito especial para a gente, Um livro de 4 professoras que se unem para contar suas práticas, seus desafios, seus percursos, suas caminhadas, seus estudos, e nos reunimos também para deixar registrado, então, aqui nossas histórias, para que vocês tivessem acesso. Então, a convite das meninas da página Caminhos Artísticos Pedagógicos, aqui estou para compartilhar um pouquinho sobre a minha prática e também falar um pouco sobre esse projeto Elas e o Chão, que nasceu esse ano e tem atravessado muitas histórias já, muitos caminhos, tem estado em muitas mãos, de muitas pessoas, e nós temos recebido muito carinho dessas pessoas, dizendo que estão se enxergando nessas histórias, estão se vendo ali, diante de tantas situações descritas aqui nesse livro. Então, para quem não conhece, eu só vou ler um pedacinho aqui, uma parte, o prelúdio do livro, para que vocês compreendam do que se trata, e depois eu inicio a minha fala, então, Vou fazer a apresentação, não vou ler o prelúdio, vou falar da apresentação do livro, para que vocês conheçam um pouquinho desse projeto. Então, boa noite a todos que estão entrando, sejam bem-vindos para essa conversa, para essa live que foi pensada com muito carinho, planejada pelas meninas, organizada aí nas redes sociais. Então, estamos aqui muito felizes nessa noite. Para quem está entrando agora, eu falava um pouquinho do nosso projeto do livro, antes da minha fala, porque eu me constituo também aqui no Elas, um lugar que me deu voz, que faz parte, então, dessa constituição docente, e eu vou ler para vocês a apresentação do livro Elas e o Chão, que diz o seguinte: o Elas e o Chão vem adornado de simbologias. Ele surge não com a intenção de mascarar realidades institucionais, mas se configura em um desnude de superações, de forma que, empoderado de sentidos, populariza-se como a voz do chão de práticas, fomentando a escrita compartilhada de um livro narrativo sobre nosso percurso. O contexto metafórico do Elas refere-se às narrativas dialógicas dos relatos de professores e referências, representando as vozes dos educadores que militam por uma educação infantil de qualidade. O chão evidencia tanto os convidados respaldados, quanto o percurso, as abordagens e os fundamentos teóricos. A espiral presente no layout personifica a praxis, consolidação da teoria e prática, ornamentando a jornada pedagógica, dando corpo aos marcos de significatividade das superações. O objetivo desse livro é nutrir a militância por infâncias melhores vividas institucionalmente, empoderar as elas feridas de lutas que estão no chão desse Brasil.
ajudar a superar as limitações do cotidiano que grita dores, não posso, não dá certo, não consigo, em uma imersão formativa com temáticas convergentes sobre as infâncias plurais. Esse é o sentido do Elas e o Chão, um refrigério de contextos inspiradores em um grande desnude de superações, diante de dores, lutas e marcas, em um transbordar de esperança e pertencimento, em um encontro de forças para a continuidade da luta para que os direitos das crianças sejam efetivados nas instituições. Karen Justo. Então, a pedido das meninas, né, vim apresentar também o livro, as meninas organizadoras, vim apresentar o livro do Elas e o Chão, para vocês que não conhecem ainda, e também falar um pouquinho sobre o nosso evento Elas e o Chão, que acontecerá nesse sábado, gente. Então, vocês podem acompanhar aí nas redes sociais do Ateliê de Encontros, as gurias podem escrever aí para vocês. Para quem não conhece a página, se inscrever ainda dá tempo. Vai ser um sábado inteiro, será um sábado inteiro de formação, tá? De encontro formativo, virtual. Então, fiquem à vontade para essa inscrição, para esse momento. As gurias também me pediram para que eu me apresentasse, tá? Então, eu sou a Cimeia, muito prazer. Eu tenho uma página no Facebook e no Instagram que se chama Registros de uma Professora. Tá? Essa página surgiu em 2017 com a intenção de que as pessoas, eu me aproximasse de outras realidades, né? Mostrasse um pouquinho das narrativas que aconteciam com as minhas crianças, dos registros, das produções das crianças, e a partir daí, então, nós temos construído uma relação, uma rede de apoio muito bacana, muito importante, principalmente nesse momento de distanciamento, né? Temos várias formações, temos vários encontros formativos e lives, então temos encontrado muitos professores com práticas muito respeitosas com as crianças, e isso tem sido muito significativo. Então, para quem não conhece, pode seguir também. Fica aí uma dica de página, né? Ateliê de Encontros, que é do Elas e o Chão, a minha página também, as gurias colocam aí. E eu fico bem feliz por vocês estarem aqui nessa noite, né? Nesse finalzinho de noite, de tarde, para essa fala, então, para essa conversa. E fiquem à vontade para comentarem aí, as gurias vão colocar aqui para mim também, tá? As perguntas e tudo mais, para que a gente possa trocar experiências sobre essa vida cotidiana que atravessa nossa prática, né? Costumo dizer que a vida cotidiana é o que nos conduz, é um fio condutor aí para nossa prática, na nossa prática cotidiana. Então, eu sou a Cimeia, de novo, né? Sou professora, sou do Rio Grande do Sul, faço parte também da OMEP de Novo Hamburgo, com muito carinho, com muito prazer. Também faço assessoria numa escola de educação infantil, a Escola Miró, em Portão, trabalho no Colégio Gabarito, em Canoas, faço essas conversas, essas falas com professores de diversos lugares, estamos aí para compartilhar, né, para essa partilha. Então, queridos e queridas que estão aí presentes, o convite para essa fala é sobre avaliação, sobre aprendizagem, sobre vida cotidiana. O que seria essa vida cotidiana? O que tem a ver a vida cotidiana com a avaliação? Né? É um assunto que eu me interesso muito e que venho estudando e fazendo muitas reflexões sobre isso, com vários professores, inclusive, sobre a avaliação na educação infantil, né? Sobre essa vida cotidiana que muitas vezes ela é pensada e considerada como rotina. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, escrevam aí também, né? Comentem quais são os maiores desafios de vocês em relação à avaliação na educação infantil. Eu tenho certeza que, às vezes, o desafio de um é desafio do outro também, e aí acabam se encontrando aí, mesmo que nos comentários do vídeo, né? Acabam se encontrando e dividindo muitas questões importantes. Então, a avaliação,
a Lei de Diretrizes e Bases nos diz que avaliar é acompanhar. Então, o nosso papel na escola, o nosso papel como professores, professoras que aí estão, né, é de acompanhamento. Acompanhamento do quê? Da vida cotidiana. Tenho pensado muito sobre a vida cotidiana como aprendizagem, né, e refletido durante esses últimos anos, porque penso que as crianças estão vivendo todos os dias na escola, tantas coisas, diariamente as mesmas coisas, de modos diferentes, mas todos os dias elas chegam, todos os dias elas se alimentam, todos os dias elas utilizam o banheiro, ou existe a troca de fraldas, né? E por muito tempo fiquei pensando na avaliação das crianças como a avaliação daquele momento específico do dia em que eu, professora, pensava numa proposta, né? Pensava numa experiência para as crianças, planejava. Então, considero hoje, e diante de tantos documentos que nos norteiam, né, tantas teorias que embasam, que a aprendizagem na vida cotidiana. O que vocês acham? Vocês estão aí nos comentários, né? Que aprendizagens acontecem nessa vida cotidiana? Que pode ser considerada, pode estar lá na avaliação das crianças. Quantas aprendizagens acontecem nessa vida cotidiana? Então, por muito tempo, pensei na vida cotidiana como a rotina. E avaliava, ou seja, acompanhava, registrava somente aquilo que eu planejava como uma proposta do dia, tá? Então, para a gente poder pensar que as crianças na educação infantil, elas vivem essas descobertas e experiências o tempo inteiro. Nas relações, nas escolhas que fazem, na observação daqueles adultos que estão ali por perto. Às vezes as crianças chegam pela manhã, quietinhas, mais silenciosas, e elas estão naquele momento observando tudo ao redor. O que elas estão fazendo ali? Elas estão se desenvolvendo e aprendendo, né? Então, há aprendizagem na vida cotidiana. E por que, então, que essas aprendizagens, elas não estão lá nas nossas avaliações muitas vezes? Falando de modo geral, né? Por que muitas vezes elas não aparecem na nossa avaliação, nos nossos registros, nas nossas documentações? Então, para a gente poder pensar que o fato das crianças usarem o banheiro para lavar as mãos não é só uma lavagem de mãos, né? Eles estão abrindo, fechando a torneira, eles estão pegando papel toalha, eles estão dosando o sabonete líquido, eles estão apertando na descarga, eles estão vestindo a calça, tirando a calça. Isso é aprendizagem, só que muitas vezes na nossa vida corrida, no nosso dia a dia, né, que é corrido, que muitas vezes é tomado por várias questões administrativas, enfim, né? Muitas vezes a gente não considera isso aprendizagem. E aí tem uma questão importante para a gente poder iniciar, então, esse olhar, né, de avaliação. Então, o que eu avalio, gente? Se eu tenho bebês, eu estou avaliando os modos, como eles se relacionam os materiais, como eles interagem com os adultos, com as crianças, como eles se movimentam. E tudo isso, eu costumo dizer, que fala muito do professor. Então, tudo que eu enxergo, tudo que eu olho, tudo que eu observo, fala muito de mim. Porque se eu penso nas crianças como nos bebês, que eles só estão engatinhando até a janela, então eu não estou conseguindo compreender que aquilo é aprendizagem. Eu não vou colocar na minha avaliação, porque eu vou pensar lá na proposta de arte que eu planejei para as crianças. Agora, se eu entendo que esse movimento da criança, né, que a autonomia dela, da mobilidade, do desenvolvimento, é aprendizagem, isso vai estar lá nos meus registros, na minha avaliação. Então, tudo isso vai fazer parte das minhas concepções. Eu costumo dizer que fala muito mais da gente, né, como professores. Então, se eu entendo que é só o momento do almoço, então isso não aparece na minha avaliação.
Agora, se eu entendo que há aprendizagem ali, que as crianças estão fazendo escolhas, que as crianças estão tentando organizar o seu prato, que elas estão escolhendo os talheres, que elas estão com o pratinho cheio indo até o lugar onde elas vão sentar. Então, olha quanta coisa eu já tenho para registrar, para acompanhar dessa criança. Então, eu penso, não sei o que vocês estão escrevendo aí nos comentários, né, sobre os desafios, mas eu penso que isso está muito em relação, a rotina rotineira, isso é muito mais que cotidiano, é aprendizado. Então, isso mesmo, a rotina, esse dia a dia, ele é muito mais que uma rotina, né? O cotidiano é muito mais que uma rotina. Por quê? Porque a rotina, muitas vezes, a rotina ela serve para organizar esse meu dia. Né? Eu tenho hora para chegar com as crianças, eu tenho que ir até o refeitório em determinado momento, eu preciso ter uma organização. Mas e a vida cotidiana? Que são essas questões que as crianças nos trazem, essa forma de olhar o mundo, essas transições que acontecem na escola, isso também é aprendizagem, isso muitas vezes não está nem planejado pelo professor. Então, o fato das crianças, eu gosto de dar esse exemplo, né? As crianças estão saindo da sua sala, eles estão indo até o refeitório. E aí eu tenho criança que está indo lá em forma de avião, está fazendo lá um movimento do coelho pulando, eu tenho criança que deu a mão para a professora, tem crianças que está andando, passando o dedinho pela parede, sentindo os tijolinhos. Cada criança no seu ritmo, todas indo até o refeitório. Então, qual é o meu papel? Acompanhar esses processos. Se eu entendo que a ida das crianças, a saída da sala até o refeitório é um movimento de aprendizagem, então isso vai estar sendo registrado. Como que a criança X, vamos dar um nome, como que o Antônio faz as suas escolhas na escola? Né? Pode ser uma pergunta norteadora para o professor. Então, a partir daí eu vou conseguir observar o Antônio, como que ele faz escolhas, né? Ele pergunta para o professor, ele olha para o professor antes de escolher, ou ele tem essa iniciativa de escolher o que ele vai se alimentar, dos brinquedos, dos grupos que ele vai fazer parte. Então, assim, o meu conceito vai falar muito mais no momento de avaliação. E como isso acontece? Acho importante a gente poder pensar também. As crianças, a gente tende a colocar lá na avaliação descritiva, né, que as crianças se alimentam em um determinado momento do dia, come muito bem. O que eu conto quando eu digo que a criança come muito bem? O que vocês acham aí? Antônio come muito bem. O que eu estou contando do Antônio, né? As crianças e nós, professores, fazemos novas descobertas e aprendizagens todos os dias, o tempo todo, de várias formas. Temos que ter um olhar diferente, né, especial, e cada um é ser único, exatamente. Então, se a Ângela e a Cimeia estão comendo, estão almoçando ao mesmo tempo, eu estou fazendo escolhas muito diferentes da Ângela. Minha forma de sentar é diferente, a forma como eu me relaciono com o alimento pode ser diferente, né? Como eu me relaciono com aquele espaço, como eu me organizo naquele espaço, quais as escolhas que eu faço são diferentes. Então, a avaliação da Ângela, a avaliação da Cimeia são diferentes. Eu tenho que contar processos, né? Então, é importante a gente poder pensar que a avaliação na educação infantil é acompanhamento. A acompanhamento não fala de uma coisa só ou de um produto final. Acompanhamento fala de processos. Então, ela se alimenta muito bem, mas o que seria esse muito bem? Ela faz escolhas, ela é servida quando ela se alimenta, ela senta sempre do lado de quem, né? Qual a relação dela com esse espaço, com essas pessoas, com quem prepara o alimento na escola? Então, percebam que, muitas vezes, alguém falou aí, né, que tinha um desafio em relação à escrita de avaliação. Muitas vezes, a gente tem esse desafio de descrever os processos. A gente conta ao final. Então, que o Antônio, ele faz modelagens de argila, ok, mas como que se dá esse processo? Ele já chegou fazendo a modelagem
ou esse professor ofertou várias vezes a argila e teve algum contexto preparado, e o Antônio pediu ajuda ou não, e o Antônio constrói enredos, ele traz narrativas enquanto ele modela aquela argila. Então, percebam que há muita diferença quando eu conto que o Antônio modela argilas e tem muita diferença em eu contar os processos de como o Antônio chega àquele processo da modelagem em si, né? Então, avaliar é acompanhar, é contar processos. E a vida cotidiana das crianças na educação infantil fala muito disso, né? Fala muito de processos, porque as crianças têm, muitas vezes, transformações, assim, aprendizagens num período de 1 mês, de 2 meses, né? Os modos de chegada das crianças muitas vezes não aparecem na avaliação descritiva, né? Nos registros do professor. A criança está ativa em suas aprendizagens a partir do momento que acorda. Exatamente, Maria Goretti. Então, quando a criança chega, gente, como ela chega? Muitas vezes a gente tem, né, nas avaliações, chega tranquila. Como assim chega tranquila? O tranquila significa o quê? Chega no colo, tranquila? Chega puxando a mochila, tranquila? Chega dormindo? Chega com sono? O que seria esse tranquilo? Porque o meu tranquilo da Maria Goretti, tenho certeza que é diferente, né? Eu posso ser tranquila, agitada. A Maria Goretti pode ser tranquila na calmaria. Então, os detalhes, exatamente, Mara, os detalhes dos processos é que faz toda a diferença quando a gente vai avaliar. Mas, como que a gente faz tudo isso, né? Muitas vezes o mais importante e desafiador para as crianças são as minúcias da vida cotidiana, as pequenas transições, né? E não aquilo que o professor planeja. Exatamente, Marli. Então, como que a gente olha para tudo isso, né? A gente precisa pensar que o professor tem seu planejamento. Muitas vezes, o professor precisa de um planejamento, inclusive, para observação. Então, claro que não existe um passo a passo, né? A gente nem veio falar sobre passo a passo de alguma coisa nesse sentido. Mas o professor precisa de uma organização. Então, nessa semana, eu tenho lá 10, 15, 20, 30 crianças, eu decido olhar para o momento de alimentação. Essa semana eu decido olhar com mais atenção, né? Olhar, a gente vai olhar o tempo todo. Mas olhar com mais atenção, olhar com consciência, como a Rieira diz. Olhar com consciência para a troca de fraldas. Como isso vem acontecendo? Qual é a relação daquela criança comigo, com o adulto referência? Qual é a interação da criança com esse lugar, com esse momento? O que a criança me traz, o que ela me mostra nesse momento de troca de fraldas, né? Que é muito diferente de um momento coletivo, por exemplo. Então, acompanhar as crianças é pensar em todas as situações que elas vivem na vida cotidiana. Então, elas não vivem algo digno de ser somente naquela proposta que eu pensei no dia. As gurias colocaram aí, alguém colocou, desde que a criança desperta, ela está aprendendo. Então, as aprendizagens da vida cotidiana acontecem todos os dias. As estratégias que eu vou utilizar é bem particular, né? Acredito que o desafio não está na escrita, mas no olhar. O que olhamos, Angélica? Como percebemos as relações das crianças no cotidiano? Quais suas escolhas? Chega com quem na escola? Exatamente. Chega com quem? Chega como? Né? Se ela descansa na escola, ela descansa com o adulto por perto, ela tem o seu objeto de apego ali, de transição, ela não descansa, ela prefere um livro. A gente só chega a esse momento de olhar dessa forma quando o nosso conceito de infância é um conceito das pedagogias participativas, né? A criança está sendo vista a partir daquilo que ela me traz como descoberta, enfim, como aprendizagem. Então, eu não posso escrever todo esse processo se o meu conceito de infância não é esse, em que a criança está aprendendo nessas situações. Então, boa noite, gente, para quem está entrando, boa noite. Tem bastante gente aí, né? Tem bastante gente aí. Ah, que legal. Bastante gente conhecida. Então, falar dessa vida cotidiana é falar desse fio condutor,
que vai atravessando o nosso dia na escola. Eu posso contar do Antônio sobre alimentação, e talvez eu não tenha quase nada da Pietra sobre alimentação, porque a Pietra, os pais já me contaram lá no início do ano que a Pietra é super autônoma, que a Pietra se alimenta com diversos tipos de salada de frutas. Eu posso ter já esse retorno da família. Mas do Antônio, ele vem num processo em relação à alimentação. Então, eu tenho muito mais do Antônio para contar do que da Pietra. E muitas vezes eu sei que a gente tem esse desafio de comparações, né? Se eu escrevi da alimentação aqui, eu preciso escrever lá. E vem um ponto importante, gente, gurias, né, meninas e meninos que estão aí, vem um ponto importante, que é a questão de comparação. Então, se o Antônio ele não se alimenta com todas as frutas que a escola oferta, eu posso ter esse olhar de dizer assim, o Antônio ainda não aceita, né? Mas eu não olho para aquilo que o Antônio já faz. Imaginem só, talvez o Antônio nem olhava, nem tivesse, assim, nenhum interesse, nem olhava para as frutas no início do ano. E aí, agora o Antônio já cheira, o Antônio já passa a mão para sentir a textura, ele larga ali. Então, ele está vivendo todo um processo que ele não vivia antes. Então, por que eu vou me deter ou ainda não faz? O Antônio ainda não come, o Antônio ainda não escolhe, o Antônio ainda não aceita, né? Então, eu preciso também ter o cuidado dessas comparações. As crianças e nós, professores, fazemos novas descobertas. Esse aqui já teve, né? O professor tem que ter um olhar diferente, um olhar consciente. Cada criança é única e especial, assim como nós. Então, por isso essa questão da comparação, né? Eu gosto de usar o exemplo, gente, da argila também. Então, eu falo lá que, vou usar outro nome, a Gabriele, ela faz modelagens com argila. E aí eu falo que o Murilo, ele nem se interessa, ele ainda não faz modelagens com argila. Mas talvez o processo da Gabriele seja muito diferente. A Gabriele já recebia argila desde quando ela era bebê. E o Murilo chegou agora na escola. Então, como que eu vou colocar que o Murilo ainda não faz modelagens? O Murilo recém conheceu esse material, né? Então, poder pensar que cada criança é única é um ponto essencial. Por quê? Porque daí eu não faço esses comparativos, mas eu conto do processo do Murilo. Como ele tem aceitado essa argila, né? Como que ele tem relacionado a argila com os outros materiais para poder compor, amassar, furar, umedecer. Então, são coisas muito diferentes. E, às vezes, o que considerar? Que olhar devo construir para esse momento em que estamos em contato remoto com as crianças? Deixa eu só concluir ali. Então, às vezes, quem vai fazer a leitura, pode deixar para mim, tá? Para eu não esquecer essa pergunta. Quem está fazendo a leitura desse documento vai pensar, nossa, é um problema, o Murilo, ele não aceita argila, ele não faz modelagem, desculpa. Então, o Murilo já tem tal idade, né, muitas pessoas fazem também essa relação, o Murilo tem tal idade e ele não se interessa, ele não modela. A diferença está no processo do Murilo com a outra criança que já recebia argila, que já domina, que já tem aquele acesso àquele material há muito mais tempo. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Em relação ao distanciamento, né, Regina, que tu traz aqui, tudo vai depender do que eu recebo dessas crianças, né, de que forma que eu consigo acompanhar essas crianças. Por quê? Porque se avaliar é acompanhar, como é que eu avalio aquilo que eu não estou vendo? Aquilo que eu não estou recebendo, né? E a gente sabe que tem muitos professores. Ontem eu ainda fazia uma live no Instagram com a professora Grace, né? Grace aqui do município de Novo Hamburgo, que trabalha com mini histórias, que documenta os processos das crianças. Ela está fazendo trabalhos lindíssimos com mini histórias das crianças agora, lá nas suas casas. Ela recebe as imagens, ela conversa com as famílias, ela vive esse processo com as famílias e ela constrói a mini história relacionada àquela aprendizagem da criança. Então, tudo vai depender de como eu estou vivendo isso. Agora, se eu não recebo nenhum retorno, se eu não tenho nenhuma
nenhum contato de acompanhamento, eu não consigo fazer avaliação. Temos que acompanhar suas aprendizagens e refletirmos sobre estratégias para que a criança consiga superar o ainda. E a gente precisa ter cuidado, né, Cristiane, com o ainda. Então, ainda não coloca o tênis, ainda não come, ainda não veste a calça sozinho. Bom, a gente precisa pensar que as crianças, elas fazem muitas outras coisas. Então, o que essas crianças fazem que eu estou olhando só para o ainda e não estou olhando para o que elas já me mostraram nesse processo? Quando a gente usa muito o ainda, a gente parece que está comparando, estamos naquele papel de comparar com a outra criança, né? E a Amy Pickler fala que a gente precisa observar as crianças para poder reconhecer as competências delas. Então, isso, as comparações, Márcia, exatamente. Então, eu posso reconhecer as competências. Ela não coloca os tênis sozinha, mas o que mais que ela faz, gente? Porque às vezes a avaliação da criança tá cheia de ainda, né? Ainda não come, ainda não coloca os tênis, ainda usa fraldas. Então, o meu conceito de professor, o meu conceito de educação infantil, o meu conceito de infância, de criança, que vai me mostrar o caminho. Ela ainda não coloca os tênis sozinha, mas ela é uma criança ativa, solícita, ela é uma criança que cria narrativas, que cria enredos numa brincadeira simbólica, ela é uma criança que sempre está atenta à necessidade dos colegas, ela alcança o tênis para o outro, ela reconhece os objetos do outro. Então, por que eu preciso me deter ao ainda não coloco os tênis, né? Cada criança tem o seu processo, exatamente, Ângela. Então, talvez agora ela não coloque os tênis, e aí a gente também precisa pensar na faixa etária dessa criança. O que a gente espera dessa faixa etária? Porque muitas vezes a angústia é do professor. Então, a gente nem tem tempo para olhar o quanto essa criança já tem desenvolvido outras coisas, porque a gente se deteve ao ainda não coloca os tênis. Aquilo que a criança não faz perde toda a importância diante daquilo que ela faz. Então, considerando que cada uma vem de uma família diferente, de uma cultura diferente, né, de um modo de viver diferente um do outro, talvez essa criança que não coloca os tênis, todos os dias a família coloca o tênis nela. Vamos pensar nas crianças maiores agora, né? E essa criança que já coloca, ela é uma criança que já a própria família ou a escola já vem ofertando essas possibilidades para ela. Então, exatamente, Paloma. Oi, Paloma. Falar das potencialidades, falar das competências é muito importante. E isso vai falar de mim, como professora. O que eu escrevo, o que eu registro dessa criança está falando de mim. Então, se eu não enxergo as outras competências, as outras questões desenvolvidas, o meu conceito de infância está ali naquilo que eu ofertei. Então, eu ofertei um semestre de propostas com colocar os tênis e colocar a blusa. E o que mais que essas crianças me mostraram nesse semestre inteiro, né, de descobertas? Isso também vai fazer muito, é o X da questão, né? Vai falar muito de mim. Um dos grandes desafios em documentar e registrar o cotidiano da infância é fazer uma relação com diferentes autores sobre desenvolvimento infantil. Não é só relatar, é preciso ter embasamento, exatamente. Então, eu preciso ter embasamento, eu preciso me debruçar aos estudos, né? Para poder saber de que lugar eu falo. Então, quando a Amy Pickler fala de reconhecer as competências, eu já estou pensando numa autora que fala da autonomia, que fala do protagonismo, né? Então, uma coisa tem muito a ver com a outra. Eu vou me constituindo esse professor que tem esse olhar atento, que tem esse olhar sensível ao outro. Quando a gente fala de observação, porque essa escrita, esse registro, esse documento, ele vem da observação, né? E aí, o Oyuelos, ele fala dessa questão de compreender, é uma escuta ativa para compreender como as crianças pensam. Vejam só a complexidade. Nós, professores, precisamos ter essa sensibilidade de
compreender como as crianças pensam, como que elas fazem teorias, como que elas pensam, desejam, fazem teorias e nos introduzem em seus caminhos emocionais. Então, pensem só, gente, como que elas fazem teorias. Elas vêm lá falando pra gente que aquela chave de brinquedo que tem lá na sala não cabe na porta da sala, porque elas estão na tentativa de encontrar a chave da sala, tá? Numa brincadeira da vida cotidiana ali. Como que elas fazem essa teoria? Como elas constroem essa hipótese do tamanho da chave? Como que elas relacionaram esse objeto que é parecido com chave com a chave que o professor usa? Estou dando um exemplo aqui, né? Como que elas constroem teorias? Às vezes elas nos falam que aquela borboletinha ela morreu porque ela vive só 24 horas, vamos supor. E a nossa vida é tão corrida que a gente não considerou aquilo hipótese, a gente não considerou aprendizagem, a gente não considerou uma construção de teoria. As crianças constroem teorias o tempo todo e não importa a idade, né? Os bebês estão lá com os materiais tentando colocar um dentro do outro, eles estão batendo, eles estão fazendo sons, e olhando para o adulto para ver se o adulto está observando, eles estão construindo hipóteses o tempo todo. E muitas vezes isso não está aparecendo nas nossas avaliações. Então, por que relacionar a vida cotidiana às aprendizagens, aos registros? Porque as crianças estão fazendo isso o tempo todo e a gente precisa dar conta de olhar para esse movimento, né? Olhar para o processo e não para os produtos finais. Nosso cotidiano é um grande laboratório de saberes. Nosso cotidiano é uma riqueza, é uma pena muitas vezes a gente não olhar com consciência, né? Como a Rieira diz. Olhar com consciência, gente, é olhar com foco. Eu sempre digo, né? O momento que as crianças estão brincando na sala, no pátio, na praça, não dá para a gente ficar de costas arrumando o armário, não dá para a gente ficar de costas conversando com outro colega. Nesses momentos, há muitas coisas interessantes acontecendo. E a gente precisa ter esse olhar para esses momentos em que as crianças estão criando, e criando a partir do que elas estão trazendo ali, né? Muitas vezes não é nenhum professor que planejou, mas a criança relacionou aquilo com uma vivência, às vezes de casa, a criança relacionou com aquilo que ela viveu ontem, que a prof já tinha contado numa história, e ela vai trazendo narrativas. Então, a gente precisa olhar com consciência para essa vida cotidiana para poder documentar a vida cotidiana, né? Exatamente, precisamos de um adulto que esteja de forma genuína disponível para essa relação. Acho muito importante, Angélica, porque Malaguzzi disse, né, que ora o professor é diretor, ora ele está por trás das cortinas, ora ele está aplaudindo, ora ele está em silêncio. Por quê? Porque nós estamos nesse processo de mediação. Nós estamos lá na escola não para fazer, para dar aula na educação infantil. A gente está lá acompanhando esses processos. Ora a gente está se posicionando, ora a gente deu um passo atrás para observar. Então, a gente precisa se reconhecer também, né? A gente precisa reconhecer o nosso papel nesse lugar. Temos que acompanhar suas aprendizagens, suas competências, cada criança tem o seu processo de exploração. Exatamente. Então, Gabriela brinca com os jogos de encaixe, ponto. Como assim? Como que a Gabriela brinca? Né? Ela empilha, ela encaixa, ela logo de imediato já começou a encaixar as peças, ela pede ajuda, ela dá continuidade, ela deixa como está e daí ela vai lá para o lanche, ela volta e continua, ela guarda, ela escolhe todos os dias esse brinquedo de encaixe, ela nomeou como dela, ela se sente pertencente. Então, vejam só que nós, professores, precisamos nos perguntar muito quando a gente vai avaliar as crianças, né? Como que elas se relacionam nesse lugar. Então, o produto final, como a gente falou antes, ele tem um processo. Agora, eu tenho a escolha se eu vou acompanhar o processo ou não. Então, eu preciso ter um foco, um objetivo, né? Em poder olhar para tudo isso que as crianças fazem. Obviamente que a gente não consegue olhar tudo que as crianças fazem durante o dia, por isso o foco, né, na observação.
Eu vou decidir olhar para isso nesse momento, vou decidir olhar para isso com consciência, ou seja, vou registrar, depois eu vou usar esses meus registros, eu vou revisitar, eu vou planejar de novo. Então, o registro e a avaliação, ela serve para isso, para acompanhar. E eu sempre digo, vocês já devem ter me escutado em outros momentos, que em outros tempos, eu escrevia sobre as crianças, virava a página, escrevia, virava a página, não revisitava mais aquele documento, né? Então, não faz sentido quando a gente não revisita o documento. A gente precisa usar, seja caderno, seja planilha, seja qual for o instrumento, ele precisa ser revisitado para que a gente consiga dar continuidade ao que as crianças fazem. Então, pensar em avaliação na educação infantil é pensar na vida cotidiana. É currículo. Abrir e fechar a torneira é currículo. O fato das escolhas que as crianças fazem também. Quando elas vão engatinhar até a janela para observar o barulhar da rua, é aprendizagem. Eu não posso me deter somente aquilo que eu planejei para as 3 da tarde, ou para a minha roda de conversa que eu conduzi, ou para a minha história que eu escolhi, ou para a chegada que eu pensei e elaborei para as crianças, na sala ou no pátio. Então, tudo que eu for falar das crianças fala de mim, da minha concepção. Se eu não conseguir enxergar além de um produto final, se eu não conseguir enxergar além de um ainda não fez, ainda não faz, ainda não pula, ainda... Então, fala de mim. Eu não observei processos, eu não considerei que o fato das crianças reconhecerem os seus objetos, seus pertences, e muitas vezes ir lá escondidinho, cheirar o seu bico, sua chupeta, né, para quem é de outros estados aí, seu paninho, eu não considerei isso um processo de avaliação, né, um processo de acompanhamento, então fala muito de mim. A gente precisa se questionar mais sobre o que a gente vem olhando. Para enxergar possibilidades no cotidiano, é preciso reconhecer as potencialidades nos caminhos. Eduquemos nossos olhares. Boa, Sônia, eduquemos nossos olhares. É preciso fazer muita reflexão sobre a nossa docência na educação infantil, né? Ela vem carregada, muitas vezes, de passo a passo, de comparações, e a gente, muitas vezes, não se abre para outras possibilidades. Somos autores dos nossos registros, temos que nos autorizar e sensivelmente olhar cada um de seu modo, considerando a cultura que cada bebê ou criança traz consigo. E eu acho bem importante, Georgia, falar sobre a autoria, né, processo autoral. Até tem uma formação só sobre isso, que eu gosto de poder refletir com os professores do nosso processo autoral. Então, não é a Georgia que está me dizendo o que eu tenho que escrever. Eu estava lá, eu acompanhei, eu fui propondo outras experiências, eu olhei com consciência, então o processo de escrita, de registro é meu, e eu preciso me autorizar a falar da minha prática, daquilo que eu observo das crianças. Olá, boa noite, pessoal de Santa Catarina, ó. Eu nem perguntei, gente, de onde vocês eram. Quando a gente está no Instagram lá, eu geralmente pergunto de onde são os colegas que estão ouvindo. Então, são questões importantes para a gente poder pensar, né? É um assunto que a gente ficaria muito tempo falando. Quando eu faço a formação sobre avaliação, a gente fica 2h30 falando. Mas é preciso pensar nesses pontos importantes. Quais são os meus conceitos, primeiramente? Conceito de infância, conceito de escola, conceito de adulto, de docente, né? E aí, a partir disso, o que eu olho nesse meu dia a dia? O que eu tenho lá de mais precioso que me mostra percursos e caminhos? É a vida cotidiana, não é? Pensando nessa perspectiva. Como as crianças chegam, como elas vão embora, como elas se relacionam com as pessoas que cozinham na escola, com as que limpam a escola, como que as crianças maiores percebem os bebês dentro da escola. E se elas não percebem os bebês, a gente também já faz um ponto de interrogação. Por que elas não estão percebendo os bebês? Será que elas não estão tendo tempo e espaço para poder interagir com esses bebês? Né? Então, fala muito de mim, fala muito do professor. Tudo que eu vou avaliar fala muito de mim.
Então, a gente também precisa pensar, gurias e gurizes que estão aí ouvindo, né? A gente logo vai encerrar, porque é 1 horinha. A gente precisa pensar... perto de Novo Hamburgo, Linolf Collor. Legal, Neiva. Que bom. Curitiba. Olha só. Tem alguém de São Paulo aí também. Campo Bom. Mariana, Campo Bom. Eu vi que tinha gente de São Paulo, acho que tinham colocado aqui, não lembro. Campo Bom também. Olha que bacana. Então, a gente também precisa pensar, gente, num ponto bem importante, assim, para ir finalizando. Se vocês tiverem perguntas, coloquem aí. É preciso repertório. Quando a gente não tem repertório de leituras, de propostas que a gente pensou durante todo esse semestre, durante todo esse trimestre, né? Quando a gente não tem repertório, a nossa escrita também não tem. Então, o que eu estou lendo? Quem são os meus autores? Tem gente que falou aí, né? Quem são os meus autores? Quem são as minhas referências? Isso muito tem a ver... Olá, Rosana! Isso muito tem a ver com o que eu estou escrevendo. Oi, Eveline, São Paulo. Então, a gente precisa ampliar repertórios, né? Ontem ainda falava na formação. Olá, Carla. Ó, pessoal de São Paulo aí, ó. Eu falei de São Paulo, gente, porque geralmente tem bastante gente de São Paulo. Mas hoje tem do Rio Grande do Sul aí também. Eu costumo dizer, ontem falava com as coordenadoras na formação de coordenadores, no grupo de formação de coordenador, ó, Ceará e também São Paulo, que a gente muitas vezes se detém a pensar na musiquinha da educação infantil, tá? Não estou falando que isso é um problema, mas a gente não ofertou um solo de saxofone durante o ano inteiro, a gente não ofertou um solo de violino para receber as crianças ou para as crianças descansarem, a gente não ofertou uma dança de balé, a gente não ofertou coral para as crianças descobrirem outras possibilidades de vozes. A gente não ofertou muitas coisas. Então, a gente tem o que para contar? As propostas, as mesmas propostas, às vezes até de um trimestre para o outro, de semestre para o outro, né? Obrigada, Sônia, querida. Então, assim, a gente precisa pensar, né? Já indico a Jussara Hoffmann, que é uma referência. A gente precisa pensar no nosso repertório e nos nossos conceitos. Isso vai falar muito da gente, como autores desse processo de avaliação. Então, vamos ampliar o nosso olhar para além daquilo que a gente propõe. Então, a gente propõe, tem até um texto que eu fiz, gente, que vocês conhecem, quem segue conhece, que é O Tempo, os Materiais e as Crianças, que fala disso, que fala dessa vida cotidiana, né? O Tempo, os Materiais e as Crianças, vou tentar colocar aqui. E a gente precisa pensar em ampliar esse repertório. Então, se até aqui eu olhei só se a criança come salada ou não, então eu já coloco um ponto de interrogação ali para mim. Que mais que acontece nesse momento de alimentação? Além de não comer saladas, o que mais que acontece, né? Se eu coloquei que ela gosta de brincar de areia, como que ela brinca de areia? Que narrativas ela traz quando ela está brincando de areia? Na areia, né? Ela brinca sempre da mesma brincadeira, ou ela está sofisticando a brincadeira, ela está elaborando outras coisas enquanto ela brinca com areia. Então, são muitos atravessamentos, aí eu acho que são muitas interrogações, né, para a gente poder pensar no que de fato é a avaliação. Então, avaliação, um conceito inicial, e a Jussara Hoffmann fala disso. Oi, Eunice, muito prazer, então. Muito prazer, querida. Que bom que tu veio. Ó, São Paulo também. O Tempo, os Materiais das Crianças. Queria ler para vocês, porque fala desse outro olhar, né, para além do óbvio. A professora precisa ter um repertório vasto para poder oferecer às crianças. Se não houve uma música instrumental, não consegue ter possibilidades para oferecer. Exatamente, Lucimara. Então, assim, mas é que eu não gosto de música instrumental, mas eu sou professora de educação infantil, eu preciso ampliar o meu repertório, eu preciso considerar a sem linguagem das crianças,
e eu preciso ampliar repertórios e oferecer outros repertórios para as crianças. Então, o meu comprometimento é com a minha prática. Eu preciso estudar sobre outras possibilidades. Ah, mas o meu gosto musical é o X. O meu gosto. Mas eu preciso ampliar esse repertório e oferecer outras possibilidades. Senão, tudo vai se resumir àquele único, né? Aquele planejamento único que faz parte daquilo que eu conheço. Então, é conhecer junto com as crianças, é descobrir possibilidades junto com as crianças, né? Que mais, gente, que vocês querem comentar aí antes da gente ir finalizando sobre avaliação? É um tema que eu gosto bastante, a gente veio aqui fazer uma conversa, né? Não tem como ficar muito tempo falando. As gurias até falaram, agora eu tava esquecendo, para que eu pudesse falar que eu tenho uma página. Então, eu tenho uma página, gente, se vocês quiserem lá conhecer. Faço encontros formativos também. Tenho um encontro formativo para o dia 19 sobre cotidiano, planejamento de contexto, como pensar os espaços materiais e vida cotidiana das crianças. Então, olhem lá no Instagram e no Facebook. Para isso, a importância da organização do contexto planejado e pensado e do registro dessas vivências e experiências fala das crianças. Angélica, é o ponto essencial. Se eu não proponho, eu não tenho o que escrever, né? Se eu não olho, Fábio, querida, se eu não olho para os modos de chegada das crianças, por exemplo, falando em música, adoro ver você cantando Reverb Poesia. Eu me aventurei nessa música na live do Elas, e é uma música lindíssima, né, que fala de infância. Então, eu preciso pensar em propor primeiro para depois falar sobre. Se não chegar lá no final do semestre, do trimestre, a gente fica em desespero, porque de fulano a gente tem muito o que escrever e da outra criança a gente não tem muito o que escrever, e aí a gente fica pensando em quantas coisas a gente perdeu nesse tempo, né? Porque a gente não... Ou a gente pensou e planejou e não registrou, ou a gente não planejou e aí a gente não tem registro mesmo. A gente só tem coisas para serem faladas do projeto que a gente pensou para as crianças. Então, pensemos nos nossos conceitos, né? De novo, de criança, de infância e tudo mais, na nossa vida cotidiana como fio condutor da prática, e a partir daí sim a gente vai costurando tudo que as crianças fazem. Gurias, se vocês acharem o meu texto e puderem me mandar aqui o link, eu não consigo achar enquanto eu falo, as gurias que estão organizando ali os tempos, os espaços e os materiais no Face, em algum lugar, porque eu queria fazer um fechamento com isso, porque eu acho importante a gente poder pensar para além, né, das coisas que a gente sempre planeja. Então, fico bem feliz por esse espaço, né, para a gente poder problematizar essas questões. Acho importantíssimo a gente trazer isso como reflexão, né? Que estamos vivendo, se é um momento de distanciamento, ou se é um momento de vida presencial lá com as crianças, os nossos conceitos de infância, de criança, eles não mudaram, né? Penso eu. A gente talvez aprimorou muito mais os estudos, a gente tem um olhar mais sensível, né? Mas, assim, existe uma essência aí. Então, o meu olhar de acompanhamento, ele não mudou, mudaram as situações. Antes eu estava com as crianças e agora nós estamos separados, né? Então, fica aí como reflexão para vocês, gente, pessoal que está aí na live, né, acompanhando. Quais são os nossos conceitos, quais as possibilidades de ampliar repertório, né? Podem me mandar no WhatsApp, quem achar aí o meu texto, porque eu não acho ele no Face aqui, e eu queria fazer a leitura. Gosto muito do conceito das mini-histórias, o que você tem a dizer sobre isso? Com certeza, as mini-histórias, elas vêm trazer as rapsódias da vida cotidiana, como o Paulo Fock diz, né? Então, ela vem tornar visível essa vida cotidiana das crianças.
Tornar visível a vida cotidiana, gente. Às vezes as crianças estão lá criando coisas que eu não planejei. E eu tenho um olhar e vou registrando e eu transformo numa mini história contando poeticamente como aquilo aconteceu. Então, é uma grande oportunidade, né, para a gente poder pensar nesse momento. Ó, a Simone vai participar sábado do Elas? Quem mais vai participar do Elas e o Chão sábado, gente? Coloquem aí. Nós acabamos de ter uma reunião sobre, né? Estamos bem felizes, assim, com esse encontro formativo. E quem ainda não fez inscrição pode fazer, tá? Então, sintam-se à vontade para acompanhar lá nas redes sociais e fazer essas inscrições ainda, que dá tempo. Aqui, gente, achei. Não achei. Não achei. Mas fica um carinho bem especial, tá? Lucimara vai participar, que bom, te encontro lá então. Ó, pessoal de São Paulo, fica um carinho bem especial para todos os professores que estão vivendo, a gente não pode deixar de falar nisso, né? Que estão vivendo esse momento de tantos desafios. Marta, que bom que tu vai estar lá. De tantos desafios e estão se desafiando e estão criando possibilidades, né? Cada professor na sua realidade está criando possibilidades. Então, nós não sabemos como será o retorno, nós não sabemos muitas coisas, é um ano de muitas perguntas, né? Então, que bom que a gente está falando sobre isso, que a gente está estudando sobre as crianças, e eu recentemente postei um texto sobre esse retorno, sobre crianças precisaremos de colo, e eu quero finalizar, gurias, que estão aí na organização, nos bastidores. Ai, querida, obrigada, Cristiane. Eu quero finalizar, então, falando desse colo que muitas vezes a gente acha que a gente vai dar para as crianças no retorno, mas com certeza elas nos darão esse colo, né? Porque nós adultos vamos estar cheios de perguntas. Então, vou finalizar e agradeço todos vocês que estiveram aqui, né, do início ao fim. E eu vou ler esse texto para vocês que diz o seguinte: crianças, precisaremos de colo. Vocês que criam, que movimentam a escola, que se ambientam nos espaços, que sofisticam o brincar. Vocês que dão vida, que barulham, inventam, gargalham, crescem, fazem descobertas. Vocês que em todo o tempo pesquisam, buscam, dividem, acumulam. Vocês que dão sentido ao cotidiano vivo da escola, que fazem parte da nossa escolha pela docência. Vocês estão fazendo falta nos balanços, na areia, nos corredores, no viver coletivo, no nosso convívio diário. Agora, os balanços devem estar sendo levados pelo vento, as correntes enferrujadas pelo tempo, fazem barulhos com eco pelas escolas, aguardando vocês. Criativos, saberão reinventar nossos dias no retorno. Quando tudo passar, nós adultos estaremos preocupados, tentando adaptar o novo, lutando contra o tempo, recuperando os planos, tentando proteger tudo e todos. Vocês estarão lá e serão abraçados pelos balanços, pelos bambolês, redes e almofadas. Vocês estarão nos mostrando o tempo da ocasião, o tempo de se encantar com os insetos, o tempo de se encantar com sons, com as relações, com o gargalhar do outro. Tudo de novo. Vocês que já nos mostram o caminho simples e significativo da vida serão nosso apoio, nossa inspiração, nossa esperança, nosso colo. Crianças, não será fácil. Precisaremos da mãozinha de vocês, do olhar, do sorriso banguela. Precisaremos de vocês nos chamando, nos procurando, estreitando e fortalecendo laços. E esse será o nosso colo. Nós todas e todos precisaremos de colo nesse retorno. Então, sintam-se abraçados e abraçadas nesse momento de distanciamento com tantos desafios, tá? E foi um prazer estar com vocês aqui hoje nessa conversa, nessa live. Vou pegar meu chimarrão agora.
Então, Simeia, nós gostaríamos de agradecer a todos que estão aqui, né, escutando, né, e todos adorando, porque o que temos no chat é só elogios. Ai, que legal, não consegui acompanhar. Sim, só os elogios mesmo, e todos esperando e ansiosos pelo encontro de sábado, né? Isso mesmo. Então, eu que agradeço, gurias, o convite. Eu acho que falar desse lugar do chão da escola, né, é um privilégio que muitas outras pessoas abram espaços para os professores terem voz, né, falarem das suas práticas. E eu fiquei bem feliz pelo convite, pela participação das 140 e poucas pessoas que estão aí. Muito obrigada. Simeia, a gente agradece e o resumo assim da tua fala, né? Esse acolhimento, essa escuta, esse amor que nos permeia, permaneça por toda a nossa caminhada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que tenhamos bons encontros sempre. Tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Sábado para quem tiver. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.